Por Dentro do Assunto, com o Padre Ednei Batista. Oferecimento: Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos. Para esclarecer as suas questões e dúvidas em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, a Mensagem apresenta Por Dentro do Assunto, com o Padre Ednei Batista. O primeiro do ano, chegando então mais uma edição do Por Dentro do Assunto, aqui pela Mensagem e também pela web rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo, num oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, peregrinação para todos. A partir de agora, com produção de Donizete Eugênio, auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista. Bom dia, seja bem-vindo, bem-vindo, Padre Ednei. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos os nossos ouvintes, e é uma alegria estar de volta aqui, né, neste novo ano, que já estamos dentro dele, para a gente poder aprender juntos, crescer juntos e viver melhor a nossa fé. Padre, estávamos num deserto, deu tanta sede de saber. Amém, amém. Então, graças a Deus, teremos mais esta chance de melhorar a nossa caminhada evangelizadora. Quando eu falo nossa, é englobando toda a diocese e gente de fora também. Sim. Que quer aprender um pouco mais. E obrigado por essa oportunidade garantida, Padre. Amém, eu fico feliz com isso e também agradeço, porque eu também aprendo, né? Outro dia recebi numa imagem de rede social a figurinha lá, né? Como que o nosso cérebro aprende. Então, a chance maior de aprendizado, lá, a porcentagem maior de aprendermos é ensinando. Quer dizer, ouvindo, lendo, escutando, a gente aprende sim, mas ensinando a gente aprende mais e melhor. Então, eu tenho essa experiência aqui no programa, né? Ao transmitir conhecimentos já adquiridos, eles se tornam mais meus, né? Se tornam mais profundos, então eu aprendo mais. De fato, é uma experiência muito verdadeira. Os primeiros ouvidos a ouvirem é de quem está falando, né? Exato. E tem coisa que se eu não falei bem, numa segunda vez eu falo diferente, eu falo melhor. O arremate. O arremate. Perfeito, Padre. Então, já vou deixar liberado para o povo de Deus, tanto pelos telefones, né? Primeiramente vamos ouvir o tema para reflexão, mas tanto para os telefones. 3954-3010, 3954-3011, para você participar ao vivo e fazer a sua pergunta ao Padre Ednei Evaldo Batista. É claro que respeitaremos caso você não queira se identificar, mas a sua pergunta pelo telefone não dá para anotar agora, é ao vivo conosco. Se quiser anotar uma pergunta, use o nosso WhatsApp 974110125 para quem está na região metropolitana do Vale do Paraíba e 974110125 para você mandar em texto, não em áudio, a sua pergunta para o Padre Ednei Evaldo Batista. Então, eu quero, na verdade, apresentar talvez uma curiosidade, né, que as pessoas, muitos não saibam. Eu, este ano, estou numa nova função na diocese, né, uma nova missão. Não sou mais pároco na paróquia Santa Terezinha, sou reitor do Seminário de Teologia. Que Deus abençoe e dê força nessa nova jornada, Padre. Amém. E aí algumas pessoas perguntam às vezes assim, mas o que é o reitor? O que ele faz, né? Então eu quero responder essa pergunta para quem não sabe, né? O que faz um reitor? Bom, em primeiro lugar, ele é o padre que rege, né? Que coordena a vida do seminário. Então, aqui na diocese nós temos o seminário de filosofia, que é em Taubaté. Temos lá um padre que coordena os trabalhos, que é o Padre Vicente. Temos o seminário propedêutico, aqui em São José, que é para os iniciantes, é o Padre Djalma, que é o reitor. E temos o seminário de teologia, onde eu agora moro e trabalho. Moram ali os estudantes de teologia. Ao lado do Seminário de Teologia, nós temos a Faculdade Católica, que é a instituição de ensino, onde tem as aulas, né? Lá tem outra direção, lá tem outro padre que coordena, que é o Padre Ademir, tem os diretores administrativos, tem o diretor acadêmico, tem o coordenador de curso, tem o coordenador de cursos de extensão, tem a secretária, então todas as outras funções da faculdade. Os nossos seminaristas, uma parte deles, estuda ali na faculdade, assim como pessoas que não são seminaristas também.
mas eu não sou diretor da faculdade. Na faculdade eu sou professor. Agora, eu sou o reitor do seminário, isso quer dizer, eu sou o coordenador da vida ali, das atividades, né? E além de celebrar a missa para os seminaristas, de rezar com eles, de orientar as questões práticas da casa, compras, consertos, reformas, segurança, tudo aquilo que diz respeito a uma casa, né? Eu também sou responsável de orientar pessoalmente cada seminarista na sua caminhada de fé, na sua caminhada vocacional para o presbiterado. Então, se alguém não está tendo procedimentos condizentes com aquilo que ele escolheu, aquilo que ele pretende, eu tenho que chamar, eu tenho que orientar, claro, sempre com bondade, com paternidade, com fraternidade, com respeito, mas cumprindo esta função de reitor, né? Então, eu diria assim que a nossa função, em primeiro lugar, é ser um irmão mais velho, um companheiro, alguém que incentiva, que apoia, né? Que reza junto. Segundo lugar, alguém que dá um testemunho de vivência cristã e sacerdotal, que partilha suas experiências. Em terceiro lugar, alguém que vai encaminhando os passos das pessoas dentro daquilo que a igreja pede, dentro daquilo que o evangelho espera de nós. E é claro que, por algum momento, em algum caso, o reitor ele tem que tomar a decisão e depois executá-la, de demitir alguém do seminário que não esteja dentro daquilo que a igreja pede, né? Não faz isso sozinho, normalmente tem uma equipe formadora que ajuda, seja para as aulas, para os momentos de formação e também para essas decisões, e o próprio bispo, os outros reitores das outras casas também, né? Sempre num processo de avaliação, de reflexão, de discernimento, orante, né? Não só a partir da nossa visão humana, mas também a partir do olhar de Deus. Então sempre a partir disso é que nós realizamos o nosso trabalho. Então às vezes as pessoas falam assim, mas o que o senhor vai fazer lá? Então eu vou fazer um pouco de tudo isso, né? Já estou fazendo desde segunda-feira lá, pegando o jeito ainda, mas também muito contente e feliz por poder ajudar a igreja, especialmente a nossa diocese, nessa nobre, exigente e necessária missão, que é formar padres para cuidar do povo de Deus na igreja. Então, estamos aí e oportunamente poderemos falar mais sobre esta experiência. Padre, é providência isso? O senhor saiu à sua última paróquia Santa Terezinha, certo? Uhum. E agora o senhor reitor do Seminário de Teologia Santa Terezinha. É a mesma Santa Terezinha? É a mesma Santa Terezinha, sim. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, o senhor não larga Santa Terezinha. Eu falei, quem sabe seja ela que goste muito de mim, né, e queira me ter assim junto da missão dela de santificar as pessoas, né? Então, estamos lá felizes, tendo-a como padroeira e como modelo de vida cristã também. Bacana isso, para fortificar ainda mais a sua caminhada, padre. Deus abençoe. Bom, telefones liberados 3954-3010, 3954-3011 para você participar conosco. E também, claro, o nosso WhatsApp, não esqueça de colocar #assunto para facilitar a identificação da sua pergunta. Em seguida, já coloca em texto a sua pergunta para apresentarmos aqui para o padre Ednei Valdo Batista. Certo? Já tem gente já ligando ali com o Márcio Buim, só aguardar um instantinho, padre. Tem muitas perguntas também que vieram pelo WhatsApp. Já deixamos anotado, o povo de Deus não arregou, como se diz, né? Que bom. Foi firme e falou, tenho curiosidade e gostaria que o padre me ajudasse. Então daqui a pouquinho a gente entra nas perguntas que vieram pelo WhatsApp. Antes, primeira participação por telefone. É isso, Márcio Buim? Então, vamos falar com o povo de Deus. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, gostaria de se identificar? É a Maria. Maria, fala da onde, Maria? Daqui do Jardim Jacinto. Jardim Jacinto, pode fazer a sua pergunta ao padre Ednei. Não, eu queria fazer uma pergunta para o padre, se a gente pode andar com foto de quem morreu na carteira. Pode sim, Maria, seja bem-vinda aqui ao programa. Não tem nenhum problema isso não, né? A pessoa que morreu está em Deus, está em paz, né? Numa outra dimensão a qual nós não temos mais acesso, porém
ter a foto dessa pessoa, sobretudo porque é uma pessoa querida, próxima, né, que marcou a nossa vida, pai, mãe, filho, irmão, esposo, né, esposa, é claro que pode, né, é uma forma de lembrar. A foto aí funcionaria como um sinal, né, que torna a pessoa presente junto a nós, né? Claro, nós sabemos que ela não está ali, é um pedaço de papel onde está impressa a imagem dela, mas ela está no nosso coração. Então, ao vê-la, a gente se lembra dessa presença dela em nossa vida e hoje no nosso coração, já que ela não está mais aqui. Não tem nenhum problema, não tem nada de errado. Também podemos ter uma foto de uma pessoa falecida em nossa casa, na parede, num porta-retrato, né? Eu só diria assim, que a gente não deve ficar a vida inteira chorando, se lamentando, né? E sofrendo por causa da ausência da pessoa. Sentir saudade não é viver sofrendo e chorando e reclamando e triste porque a pessoa morreu. Isso não combina com o ser cristão, isso não é bom para nós. Agora, ter a foto como uma lembrança, né, mas que traz a pessoa de novo ao nosso coração e nos dá alegria, porque ela fez parte da nossa história e agora nós sabemos que está em Deus, não tem nenhum problema. Muito obrigado, Maria. Deus abençoe. Primeira participante do ano. Que bom. Mais gente querendo falar com a gente, querendo falar com o padre. Alô, bom dia. Bom dia. Gostaria de se identificar? Não. Pode fazer a sua pergunta ao padre. Fique à vontade. Olha, eu queria fazer uma pergunta para o padre, porque eu tô com 57 anos, e desde criança eu ouço as pessoas mais velhas se falar que a gente já nasce com o tempo certo da gente, de viver na terra, tudo que quando chegar a hora da gente, a gente vai. Aí a gente tá vendo tanta tragédia, mas será que é isso mesmo que acontece? Que essas pessoas também já tinham o tempo certo dela de viver na terra? Tá bom, querida. Obrigado pela sua participação. É uma pergunta interessante. Sim. Sem deixar de ser difícil também da gente responder, né? Porque é uma realidade misteriosa. Seja a nossa existência, seja o tempo da nossa existência, né? De fato, nós vemos situações que a gente diz assim, parece que a pessoa estava determinada para morrer naquele dia, porque estava ao lado dela uma outra, não aconteceu nada e para ela foi fatal. Isso pode ser num acidente, isso pode ser no trabalho, onde a pessoa está bem, em casa, e de repente cai e morre. Então, dá essa impressão para nós que realmente a pessoa já tinha um tempo determinado de existência, e que chegando ao fim daquele tempo, vai morrer necessariamente. Então, pode ser no acidente, se não fosse no acidente, morreria dentro de casa. É uma visão popular, mas não podemos dizer que a teologia e a própria filosofia corrobore essa visão, né? Quer dizer, confirme isso. Não. Eu creio que assim, a nossa vida, além de ser um mistério, ela é também uma vivência livre, né? Até certo ponto, porque nós não podemos governá-la totalmente, né? E evitar certas dificuldades, certos problemas. Mas realmente, por que aparece de repente uma doença que é fatal, que a pessoa morre em pouco tempo, num acidente a pessoa morre ali na hora, sem que ela estivesse nem pensando nessa questão, né? A gente fica tentando encontrar uma explicação para isso e não encontra, né? Mas mesmo que nós não encontremos essa explicação, esta outra que parece a mais fácil dizer, não, é porque chegou a hora, não é a mais verdadeira, né? Uma doença tem que ser tratada, né? Pode ser muito grave e ter cura, pode até ser mais leve e também levar à morte. Um acidente tem que ser prevenido com aquilo que depende de nós, mas tem questões que fogem ao nosso controle. A pessoa pode estar dirigindo bem, com atenção, estar em boas condições para dirigir, mas o outro que está no carro do lado ou na mão contrária está fazendo tudo diferente, né? Pode haver uma falha mecânica no carro, né? Pode haver um fato inesperado, né? A vida era sempre marcada por isso. Uma vez eu estava transitando pela Via Dutra, né? E um caminhão na minha frente passou em cima de um pedaço de madeira e essa madeira voou pelos ares e bateu no capô do carro, né? Então, não aconteceu nada grave, a não ser amassar um pouquinho o carro. Mas
poderia ter sido uma coisa que caísse, uma peça do caminhão que se soltasse, a roda do caminhão, que batesse de forma mais violenta e provocasse um acidente. Seria algo que a gente não pode controlar, algo misterioso, mas não deveríamos dizer, chegou a hora, é por isso que aconteceu a coisa. Não, porque se nós pensássemos dessa maneira, nós estaríamos dizendo, indiretamente, que Deus é determinista, que Ele já programa todas as coisas assim. Deus não é determinista. Deus nos criou livres, e a nossa liberdade é uma das características que nos faz semelhantes a Ele, né? E essa liberdade, às vezes, ela é mal usada, mas também tem as possibilidades de coisas que fogem ao nosso controle. Então, isso também está dentro desta realidade misteriosa que é a nossa existência. E então não podemos dizer isso, não, que a pessoa tem um tempo determinado e que chegou o fim disso, ela vai morrer necessariamente. Nós caminhamos muito mais no meio do escuro, das coisas que não vemos e não entendemos, do que das coisas que são claras e objetivas para nós. Obrigado por sua participação, por sua pergunta aqui no Por Dentro do Assunto. É o Por Dentro do Assunto na Rádio Mensagem e também pela web Rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo. Vamos atendendo ao povo de Deus que quer entender mais e melhor a sua fé, a sua Igreja Católica Apostólica Romana. Mais uma participação. Alô, bom dia. Bom dia. Gostaria de se identificar? Pois não, meu nome Jesus me deu, é Geraldo Floriano. Seja bem-vindo. Pode perguntar ao padre, fique à vontade. Então, o Padre Inês a gente conhece há anos, desde que ele esteve nas missões no Santa Maria, antes dele ser ordenado. Então, que bom, hein? Sou amigão do nosso vereador também. Legal. Então, eu vi uma senhora falar aí sobre foto de falecido, parece, né? E eu vejo muito na Santa Igreja, missa de 7º dia, missa de mês. Será que tem idade de falecido certo para a gente pedir? Por exemplo, minha mãe faz 30 anos que faleceu, meu pai. Sim. Será que isso aí é feio pedir para o padre anunciar lá? Tá bom, meu amigo. Obrigado pela sua participação. Olha, isso aqui não importa muito, né? Porque em Deus não existe mais tempo. O tempo era uma realidade nossa. Para quem faleceu, está junto a Deus, não tem tempo mais. Um dia, um mês, um ano, isso não existe para essa pessoa, para essa dimensão de existência. Mas ela existe para nós, né? Então nós é que marcamos as celebrações nestas datas que a gente diria assim, são datas que têm um certo significado para nós. Mas não é necessário dizer, né? O 7º dia eu faço uma referência, quando celebro a missa nessa intenção, na hora da oração eucarística eu cito o nome da pessoa. Além de ter sido apresentado na intenção, né, a gente também apresenta na hora da oração eucarística, ali quando se reza pelos mortos, dizendo falecido há 7 dias. Isso é só para a gente situar o porquê estamos mencionando o nome daquela pessoa e não das outras. Então, menos importante é o tempo, mais importante é o rezar pela pessoa. Da mesma forma, quando se celebra a intenção da pessoa, 1 mês, 1 ano, 20 anos. Mas isso é uma necessidade nossa. Quem acha que não é necessário isso, apenas reze pelos seus falecidos, né, mencionando ou não o nome. Quem ainda acha que isso é importante, também tem o direito de fazer, não é pecado, não é crime, não tem problema isso, né? Eu acho só que as pessoas não devem exigir que se faça e outras não devem proibir que se faça. Acho que educando, formando bem as pessoas para o verdadeiro sentido desse ato, que é rezar pelos mortos num ato de fé, num ato de amor, de comunhão com eles, que permanece mesmo não estando eles aqui, feito isso, esclarecido isso, vivendo-se isso, os pequenos detalhes que tocam nessa questão não devem ser preocupação para nós. Mas também temos que cuidar para não ficar enfeitando o pavão, né? Como diria o ditado popular. Porque já vi gente assim, a pessoa morreu no 2º dia da morte, ou depois que foi enterrada, celebra a missa. Pelo 1º dia de falecimento, 2º dia, 3º dia, 4º dia. Não, aí é enfeitar o pavão, é ficar inventando coisa que não existe. Então, a nossa tradição brasileira tem o 7º dia,
permaneçamos com ela. Mês, tudo bem. Ano já não precisaria mais. Mas se quiser fazer, faça. Em Deus isso não muda nada. Para a nossa oração isso não acrescenta nada. Mas se a pessoa fica contentinha com isso, fazemos, desde que não se exagere nessas preocupações. Muito obrigado por sua pergunta aqui no Por Dentro do Assunto. O tempo está voando, mas ainda dá tempo, graças a Deus, de atender a você. Alô, bom dia. Bom dia, Carlos Sena. Oi, bom dia, quem está falando? É Ariovaldo. Ô, menino, saudades, Deus abençoe, abraço para Luzia, viu? Pode fazer a sua pergunta para o padre, fica à vontade, Ariovaldo. Bom dia, Padre Didim. Bom dia, meu irmão. Padre, eu sempre tive uma curiosidade de saber qual o sistema de governo do Estado do Vaticano. Tá. Eu não saberia dizer assim o nome exato, né? Porque é um sistema de governo que tem alguma coisa semelhante com os outros e tem coisas que são diferentes, né? Não dá para aplicar esses nomes clássicos, democracia, parlamentarismo, não dá para aplicar nenhuma desses nomes ao sistema do governo do Vaticano. Mas vejam, o Papa, ele é líder religioso em primeiro lugar para nós, mas perante as outras nações, ele é um chefe de Estado, que equivaleria ao presidente. Mas é lógico que ele, em primeira pessoa, não consegue ter uma visão de todas as coisas, né? Então ele age sempre em primeira pessoa como pastor religioso, né? Como sucessor de Pedro, aquele que incentiva, aquele que orienta. E as decisões que não são estritamente desse campo, mas são questão de leis, de práticas, de costumes, de disciplina, de liturgia, até mesmo de doutrina, ele é assessorado por teólogos, por especialistas que apresentam a questão e ele, junto com eles, é isso aqui, então assina, fica na autoridade do Papa, mas não é ele em primeiríssima pessoa quem pesquisa, que elabora, que não tem nem condições para isso, né? Depois tem os chefes de departamentos de áreas ligadas à igreja e também daqueles departamentos que dialogam com o mundo, com a sociedade. Então, só para dar um exemplo aqui, o Papa tem os núncios apostólicos, né? O Vaticano tem os núncios apostólicos. Eles são equivalentes aos embaixadores, que representam o Estado do Vaticano nas outras nações, que dialogam nas questões legais com as outras nações, né? Com os outros chefes de Estado. Então eles representam o Papa. Aqui no Brasil, o núncio apostólico, ele mora em Brasília. Nós não chamamos de embaixada, mas de nunciatura, né? E ali ele é o representante do Papa, ele é um diplomata formado, bem preparado nessa área, e tem também uma equipe que o assessora, de bispos, de padres, de religiosas e de leigos, que trabalham na nunciatura, para que toda a relação do Brasil com a Santa Sé seja feita através desse órgão, né? E depois tem lá os vicariatos, os dicastérios e todas as congregações que cuidam das questões canônicas, litúrgicas, das questões práticas, disciplinares da igreja, e funciona como um Estado, mas não é a mesma coisa que um outro Estado. O Estado do Vaticano, ele é cercado por muros, né? Ele é bem pequeno, tem um grupo de pessoas que mora lá dentro, que trabalha lá, né? Tem um banco lá dentro, mas que pessoas de fora também podem ter acesso, ter conta. Tem algumas coisas lá dentro, como supermercado, farmácia, né? Bem naquele estilo clássico ainda, a farmácia lá naquele estilo antigo, né? Tem a tipografia, onde são feitos os impressos, mas não é que só faça ali, não. Tem outros ambientes. Aqui conserva aquilo que foi criado no passado, né? O acesso ao Estado do Vaticano é para aqueles que têm alguma necessidade lá dentro. Realmente não existe um acesso livre, a não ser a basílica e alguma outra área, mas sempre guiado por alguém, porque é um espaço restrito para uma função determinada, né?
Então não tem como fazer turismo lá dentro do Vaticano, a não ser visitas guiadas. Mas, eu quero passear no Estado do Vaticano, eu quero dormir lá dentro, eu quero ficar lá. Não, essa liberdade não existe, né? Então é um pouco tudo isso. Por isso que eu dizia, não dá para aplicar nenhum desses termos clássicos de regimes políticos, governamentais, ao Vaticano. É um misto, né? É um Estado que está aqui na Terra, mas que ao mesmo tempo tem um significado para além disso. Senhor Eovaldo, Deus abençoe, obrigado por sua participação. Boa pergunta. Até eu não entendo como é que funciona lá o Vaticano nesse sentido, mas, senhor Esmilson, legal, deu para pelo menos compreender entender um pouco, né? Conhecer um pouco dessa realidade. Foi bacana. Era uma curiosidade, acho que não só do seu Ariovaldo. Certamente não. 3954-3010, 3954-3011, mais uma pergunta por telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Gostaria de se identificar? Oi. Sim, é Liliane do Flórida. Liliane do Flórida. Fica Deus abençoe, Liliane. Pode perguntar pro padre aí, fica à vontade. Amém. Opa, sumiu o sinal. Liliane, você tá por Oi, aí? tô ouvindo. Voltou, pode perguntar. Como nós vamos entrar agora num período de quaresma, a minha dúvida é o seguinte, fazer uma penitência tem que ser interrompida no domingo, por exemplo, ou uma novena que a gente faça e caia no domingo, a gente tem que interromper esse dia por ser o dia do Senhor, um dia festivo. Tá. Essa é a minha dúvida. Tá bom, obrigado. Obrigado, interessante. Não, eu vou dizer como era na antiguidade, né? E hoje as pessoas são livres de fazerem diferente. Mas também não é isso que é o mais importante. Então, na antiguidade, se fazia o jejum de forma mais radical, né, no tempo da quaresma. E nos domingos se quebrava o jejum. Por quê? Porque o domingo é o dia do Senhor, quando se comemora a ressurreição de Jesus. É um dia festivo, um dia alegre. Então as pessoas saíam do jejum. Por exemplo, se não comiam carne, no domingo comiam, né? Era uma forma que se compreendia naquele momento. Hoje tem aquelas pessoas que são bem firmes em fazer os 40 dias mesmo, ou até o sábado santo, de não comer determinado alimento, certo? Também isso pode, não está errado. Eu só diria assim, o amor está acima de tudo. Então, se eu sou convidado para uma festa de um familiar, um casamento, um aniversário, uma comemoração importante, e eu falo assim, não, eu não vou porque vai ter carne, eu não vou comer. Eu acho que aí a gente colocou a penitência acima do amor. Porque participar da alegria das pessoas, conviver, se envolver, é expressão de amor. E o amor está acima de tudo, né? Então a gente faria isso por amor. Eu mesmo já convidei gente para ir à minha casa, né? Numa ocasião assim que a pessoa estava jejuando, não era questão de quaresma, mas era o dia que a pessoa fazia o jejum. E ela disse, não, nesse dia eu não vou porque eu estou de jejum. Eu diria assim, era uma ocasião bonita, era meu aniversário, né? Eu convidei essa pessoa por considerá-la e a pessoa disse não, quer dizer, faltou a caridade acima de tudo. Então esse cuidado a gente tem que ter. Mas é livre, né? A novena, a oração, não precisa interromper. O domingo é o dia do Senhor, mas não quer dizer que você não possa rezar a sua novena seguindo ali. Agora, se interrompeu também, não só por ser domingo, mas porque não deu tempo de fazer, esqueceu, chegou uma visita, sei lá o que aconteceu, não vai ficar pensando que perdeu o valor, né? A novena foi interrompida naquele dia, então tem que começar tudo de novo. Lembremos-nos de que Deus é amor. Deus não é contador, né, que fica anotando os mínimos valores para dizer, não, se faltou aqui com isso. Deus olha a intenção do coração, a retidão, os sentimentos que nos levam a nos dirigir a Ele, e não as quantidades de coisas que nós fazemos. Seja no pecado, seja na virtude, não é a quantidade que importa, mas é a grandeza do coração. Padre, chegaram muitas perguntas também pelo nosso WhatsApp, né? Peço até desculpas para o povo de Deus que hoje
Infelizmente não vai dar para apresentar essas perguntas, mas sem falta nas próximas edições, porque o povo de Deus não largou o telefone hoje. A participação foi maciça e foi muito bom. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. Então, não se preocupe. Continue mandando perguntas também pelo nosso WhatsApp. Aquelas que chegaram até nós já estão anotadas e as outras que virão também. Só faço uma questão: que você mande a sua pergunta durante o programa que vai ao ar. Aí sim dá pra gente anotar. Não dá para colocar, por exemplo, você mandar a pergunta no programa Comunicação Total, Caminhos da Fé, que pode se perder dentro do nosso WhatsApp, porque são muitas participações. Então facilita pra gente você mandar durante o show da mensagem, durante o Por Dentro do Assunto. Padre Ednei, aguardaremos a quinta-feira que vem, mas antes a sua bênção. Tá muito bom. Se Deus quiser, nós estaremos aqui, sim. Então que desça sobre todos a bênção de Deus, né? Trazendo paz, trazendo ânimo, confiança, muita abertura para as surpresas de Deus, surpresas boas que Ele prepara para nós a cada dia. Afinal de contas, Ele nos ama e nos trata como filhos. Então os pais, eles sempre têm coisas boas para os filhos. Às vezes a gente não tem os olhos abertos, o coração aberto para isso. Mas que Deus então nos dê por sua bênção estas virtudes, estas aberturas necessárias para acolhermos os seus dons. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Surpresas boas de Deus. E podemos dizer também que para o Por Dentro do Assunto teremos surpresas boas no decorrer desse ano também, Padre? Poderemos ter, né? Vamos pensar. Queremos. Boa resposta. Queremos. Então, reza aí, povo de Deus, para que a gente tenha novidades e a gente vai caminhando com o Por Dentro do Assunto também. Ficando por aqui, auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim, produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Paulo Batista, pela Rádio Mensagem, pela Web Rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo. Vamos ficando por aqui, no oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, peregrinação para todos. Fica por aqui o Por Dentro do Assunto. Você acompanhou na Mensagem Por Dentro do Assunto com o Padre Ednei Batista.